Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Pediu para parar, mas não parou. E a Guarda Municipal de Vila Velha registra perseguição aos motociclistas em alta velocidade. Eles furaram 7 sinais de trânsito. Estavam com drogas e sem habilitação. Aperte o botão desligar. Quem nunca se irritou com as inúmeras ligações que chegam no celular? É DDD do Rio, São Paulo, Paraná. Parece que vão te ligar até de Marte, amigos. É oferta de telefonia, cobrança. Como parar esse povo? Assunto para o Conexão Justiça. Não basta sofrer as consequências da chuva. Tem que dormir na fila para garantir o dinheiro que pode amenizar os prejuízos. Moradores de Vila Velha tentam sacar o FGTS. Tá faltando o quê para frear a violência contra a mulher? A lei ampara, a polícia prende, mas ainda tem muito homem que não se enxerga. Faz da agressão a palavra final. O TN chama a atenção para os casos que se repetem todos os dias. Enquanto muitos lutam para conseguir emprego, outros dão uma de espertinhos para curtir o carnaval. Pelo menos 2.000 pessoas podem ter usado atestados falsos para não trabalhar na folia. Mas isso pode custar caro, viu? Sentir calor em casa já é um transtorno. No hospital é desumano. Amigos do TN denunciam a falta de ar-condicionado no Hospital Antônio Bezerra de Faria. Parentes levam ventilador de casa para amenizar o sofrimento dos pacientes. Aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho. 15 minutos de ação. Tudo registrado pela Guarda Municipal de Vila Velha. A perseguição pelas ruas do município terminou com 2 detidos. Os jovens desobedeceram a ordem de parada e seguiram de moto em alta velocidade. Furaram 7 sinais de trânsito, até que foram cercados por agentes. Estavam com droga e o piloto não tinha carteira de habilitação. Os 2 suspeitos nesta moto em alta velocidade estão sendo perseguidos por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha. Quem pilotava a moto é Márcio Varejão Júnior, de 23 anos. O companheiro de fuga é André Felipe Miranda Santiago, de 24 anos. De acordo com a guarda, a abordagem foi ordenada após ser identificada a atitude suspeita dos indivíduos e as condições da motocicleta, sem retrovisor, além de um dos suspeitos estar com o capacete sem viseira e de chinelos. A Guarda Municipal disse que os suspeitos foram vistos no bairro Aribiri e, ao receberem ordem de parada, o piloto acelerou a motocicleta, momento que teve início a perseguição. A gente foi fazer a abordagem para verificar a situação da motocicleta, deu a ordem de parada, aí ele começou a fugir, não respeitou, furou cerca de 7 semáforos aí vermelho, causou risco aí para bastante gente. Até num dado momento na casa de Lindenberg, a viatura nossa conseguiu cercar, fazer o cerco, aí eles se renderam. Vai, deita no chão! Deita no chão! Deita no chão! Vai, bota a mão pra trás aí, jogador. Põe a mão pra trás aqui. Os 2 detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha. Com eles, 2 buchas de maconha. Além disso, o condutor da moto não apresentou carteira de habilitação. Ainda segundo os agentes, André já tem passagens na polícia por assalto e tráfico. E Márcio tem registro por homicídio e porte ilegal de armas. Tá aí mais um ótimo trabalho da Guarda Municipal de Vila Velha, mais uma ação cheia de adrenalina, né? Pois é, vimos aí nas ruas 2 jovens com ficha criminal colocando a vida de muita gente em risco, inclusive no trânsito. Lembrando que eles passaram 7 sinais vermelhos até que foram cercados. Olha, a polícia apresentou hoje o balanço da Operação Carnaval. Houve queda no número de assassinatos, mas chamam a atenção os casos de violência contra a mulher. A repórter Tainá Lopes acompanhou a coletiva e fala sobre as ocorrências durante esse feriado. É com você, minha amiga, suas informações, por favor.
Boa tarde a você que nos acompanha aqui no Tribuna Notícias. Nós estamos aqui na Secretaria Estadual de Segurança Pública, onde aconteceu agora há pouco a coletiva sobre o balanço do Carnaval. Números muito positivos foram divulgados, né? Nos últimos 18 anos, é o menor índice de homicídios durante o Carnaval, apenas 15 homicídios em relação aos 22 registrados no ano passado. Além disso, outro dado positivo, 42 armas apreendidas, retiradas de circulação durante a folia. Mas a gente não pode fechar os olhos para o que realmente vem acontecendo e o que tanto chamou a atenção nos últimos dias, que foi a violência contra a mulher, como vocês já disseram. E o balanço é de assustar mesmo. Olha só, durante a folia, 84 mulheres registraram ocorrência por lesão corporal, 60 por ameaça, 9 por descumprimento de medida protetiva, 10 por estupro e 4 por importunação sexual. Durante o Carnaval, somente durante a folia, 94 mulheres solicitaram medidas protetivas. E 70 autores de violência contra a mulher foram autuados em flagrante e presos somente durante o Carnaval. Um número realmente que assusta. Olha só aqui em Vitória, aqui na Grande Vitória, 3 casos de violência contra a mulher foram registrados no mesmo dia. Em um deles, uma jovem foi esfaqueada pelo ex-namorado por causa, gente, de um celular. E essa reportagem que eu convido você a acompanhar agora. A vítima tem 19 anos, trabalha como manicure e foi esfaqueada na calçada de casa em Flechal, Cariacica. O suspeito é o ex-companheiro. Eles haviam terminado o relacionamento e ele queria de volta um aparelho celular. A segunda vítima foi ao plantão especializado da mulher prestar queixa contra o ex-companheiro, um vigilante de 25 anos. Na delegacia, a mulher informou que estaria recebendo vídeos com ameaças de morte. O suspeito foi detido e, em depoimento à polícia, afirmou que quando sair da cadeia, vai matar a ex-namorada. A terceira vítima está internada neste hospital em Vila Velha. É uma personal trainer de 39 anos. Ela estava em Manguinhos, na Serra, quando foi abordada por 2 homens. Eles estupraram a vítima e também a agrediram. Esses 3 casos que nós acompanhamos agora foram exibidos aqui no Tribuna Notícias em apenas um dia. Este número assusta, mas é reflexo do aumento da violência contra as mulheres aqui no estado nos últimos dias. Por sorte, essas 3 vítimas conseguiram sobreviver, mas viram a morte muito de perto. O delegado Adroaldo Lopes, que por 6 anos esteve à frente da Delegacia de Homicídio contra as Mulheres, comentou sobre as motivações dos casos de agressões e violências praticados por ex-companheiros. Às vezes aquela raiva, quando ela extrapola e a pessoa está consciente, sem o uso da bebida alcoólica ou de qualquer outro entorpecente, ela consegue controlar aquela vontade dela de, às vezes, até perpetrar o crime, mas quando ela está sob o efeito do álcool, sob o efeito da droga, ela perde o freio. Para a mulher é importante estar atenta. Os sinais de um relacionamento abusivo e violento começam já no namoro. Um empurrão, uma fala mais austera, né? Um tapa. E se ainda está na fase do namoro, muitas das vezes é melhor acabar com esse relacionamento, porque ali ele não tem um vínculo ainda forte, como é o casamento. Ao primeiro ato de violência, a mulher deve procurar a delegacia especializada de atendimento à mulher. Deve comunicar esse fato. Mas se isso não é feito, é a tal da bola de neve e ele acaba por matar a mulher. A gente acabou de acompanhar a reportagem aí falando sobre um pouco dessas motivações e aqui durante a coletiva o que a gente mais perguntou é o que de fato poderia estar contribuindo, se é que a gente pode usar essa palavra, para que homens agissem dessa maneira contra mulheres. A gente sabe que violência não é uma justificativa e o delegado Arruda, que foi um dos nossos entrevistados, disse que não consegue diferenciar se há um aumento no número de casos ou se as mulheres estão mais corajosas. Com base nas divulgações, no que elas acompanham na imprensa, a sensação é que elas estão tendo mais coragem de procurar a polícia para falar sobre o assunto. Vamos acompanhar a entrevista dele. A polícia trabalhou intensamente para coibir esses crimes.
Fizemos 94 pedidos de medidas protetivas, né? Isso importa dizer que 94 mulheres, né, precisaram desse apoio, desse aporte, e a delegacia imediatamente fez o pedido. O juiz tem 48 horas para decidir, acredito que já deve ter decidido essas medidas. Então a Polícia Civil ela fez não só no Carnaval um trabalho repressivo, mas também um trabalho preventivo antes do Carnaval, com as 2 Operações Marias. Tudo que aconteceu no Carnaval vai ser agora desenvolvido, as prisões vão ser pedidas, as medidas vão ser feitas. Eu encaro que o trabalho repressivo, né, da polícia está sendo feito. Nós temos um programa chamado Homem que é Homem, que trabalha justamente esses lados reflexivos, tanto do homem agressor, como também da mulher que é vítima. E estamos tendo grandes resultados nesse sentido. Bom, o que a gente acompanha nesses últimos dias é realmente de entristecer, de causar revolta, né? Como mulher, como filha, como esposa, como irmã. É uma situação complicada até pra gente como repórter trazer esse tipo de assunto aqui. Mas uma coisa que eu gostaria de falar antes de encerrar meu vivo é que muito se fala assim, o que está acontecendo com os homens, né? E eles ficam ofendidos, uma vez que a gente, quando usa esse termo, que está acontecendo com os homens, acaba generalizando outros que não participam desse tipo de atitude, que não são violentos, ao contrário. Então, uma coisa que eu gostaria de dizer agora, de maneira pessoal, aproveitando esse espaço aqui na televisão, é você, homem, um homem de verdade, que trata bem a sua mãe, a sua esposa, a sua filha, que você se posicione diante dos seus amigos que não têm a mesma atitude, que você corrija esses seus amigos, porque assim você pode, além de não estar incluído, né, nesse meio de homens que provocam esse tipo de atitude, você vai estar educando o seu amigo homem, o seu pai, o seu irmão, e esse é seu papel como homem de verdade, né? Uma vez que você se sente ofendido ao ser colocado no meio de outros homens que estão agindo dessa maneira, se posicione como homem de verdade, corrija as pessoas que estão no seu meio, porque mudando o nosso meio, a gente consegue de fato educar outros homens que não estão preparados para ter uma mulher ao seu lado, para ter o respeito de outra mulher. Nós voltamos ao estúdio. Coberta de razão, né? Perfeita, certíssimo, né? A Tainá. Isso também vale para as mães que nos assistem aí também. Essa cultura machista, às vezes, vem, inclusive, de casa, na criação de um filho. Então, assim, quando um pai, por exemplo, estou dando exemplos, né? Um pai diz, homem não pode chorar, meu filho não pode chorar. Talvez ele esteja ensinando o filho a resolver um problema de forma truculenta. Quer dizer, então, assim, vale toda essa reflexão mesmo. Isso tem que ter um fim, né? A gente está numa epidemia aí de agressões a mulheres e isso realmente tem que ter um fim. Com certeza, né? E o que as palavras finais da Tainá cabem muito bem, né? Você que é homem de verdade é aquele que trata bem a irmã, a sobrinha, a mãe, a esposa, não é? Homem de verdade é quem trata bem, né? Como diz o ditado, né? Em uma mulher não se bate nem com uma pétala de flor, né? Então, né, vale muito isso. Vocês estão ouvindo aí o depoimento, né, de um gentleman, vamos dizer assim. Então, que siga obrigado. Esse exemplo, né, Luciano, que é casado também. E é isso aí. Obrigada, viu, Tainá? E daqui a pouquinho vamos falar sobre o caso da vendedora que foi torturada e jogada numa estrada, tudo porque ela teria se recusado a tirar uma foto com o agressor. A mulher continua internada. Já já, a atualização de mais esse caso chocante de violência contra a mulher. Bom, mudando de assunto agora um pouquinho, em Vila Velha, teve gente que dormiu na fila para pegar uma declaração que dá direito de sacar parte do FGTS. Cerca de 10 mil moradores prejudicados com as chuvas de novembro do ano passado têm esse direito. Podem sacar parte do fundo de garantia pessoas que moram ou moravam em mais de 280 ruas mapeadas pela Defesa Civil. O contribuinte vai conseguir sacar pouco mais de R$6 mil. Felipe Chicarino e Bruno Passos mostram pra gente. Quando não se previne, é preciso remediar. E às vezes, o remédio até ajuda, mas é meio amargo, difícil de descer. Né não, Maria? Eles colocam muita burocracia pra gente receber um negócio que é direito nosso, né? Não precisava, pra mim, não precisava disso tudo. Só ir lá na caixa, levando o comprovante, né? Mas fazer o quê, né? Cerca de 10 mil moradores aqui de Vila Velha que foram prejudicados com as fortes chuvas do mês de novembro do ano passado têm o direito de sacar parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Tá em dúvida se tem ou não direito ao saque?
Atenção! Para ter acesso ao saque do FGTS, o morador precisa, 2 pontos. Primeiro, morar numa das 284 ruas mapeadas pela Defesa Civil. Essa informação você consegue no site da Prefeitura, que é o www.vilavelha.es.gov.br. Depois que você confirmou que a sua rua está contemplada, é preciso procurar a sede da Associação dos Servidores da CESAM em Cobilândia ou a sede da própria Defesa Civil, que fica na Avenida Champanhar. São nestes 2 lugares que a Defesa Civil irá emitir a declaração para que o morador possa ir até uma agência da Caixa Econômica Federal e sacar o dinheiro. Outra coisa é prestar atenção para os documentos. A Caixa precisa de alguns documentos que você traga aqui. Precisa ser carteira de trabalho, número do NIS, do PIS, alguns documentos de identidade pessoal, naturalmente, e principalmente o comprovante de residência. Nesta quinta-feira, dezenas de pessoas foram em busca da declaração. Em Cobilândia, muitos dormiram na fila, que no começo desta manhã estava bem grande. Com a declaração em mãos, Rafael já sabe o que vai fazer com parte do FGTS que ele vai sacar na Caixa hoje. Vamos construir alguma coisa para que a chuva não entre mais. Todo ano a gente perde um monte de imóveis com essa chuva que vem. Então a gente tem que fazer obras, a gente fazer, o outro ano a gente perde de novo. O contribuinte vai conseguir sacar no máximo até pouco mais de R$6 mil. Reforçando, só tem acesso ao saque quem conseguir comprovar que em novembro morava ou ainda mora num desses endereços mapeados pela Prefeitura. A dona Maria tá brava. A casa dela fica no bairro Alvorada e a rua em que morava não está contemplada com o saque do FGTS. Eu pedi 2 guarda-roupa, uma cama, 2 armários de cozinha e quando acaba aqui a rua da Alvorada não está contemplada aqui para poder receber. Então eu acho que é sacanagem, que ele sabe que a Alvorada enche de água. Numa escala de prioridades, a prevenção deve se sobrepor ao remédio. Manutenção aqui em cima e o remédio aqui embaixo. Não dá para esperar os moradores terem prejuízos com as chuvas, com as enchentes, para depois fazer a manutenção no valão, por exemplo, deixá-lo limpinho. Desse jeito, a conta não fecha. Desse jeito, não há FGTS que resolva um problema que é crônico. O que a gente vê é gestores fazendo paliativos que não resolve o problema, a sociedade sofrendo com caos toda vez. Em Vila Velha, por exemplo, só se fala em enchente depois que o caos está instalado. Depois que os moradores e trabalhadores do nosso município, com dificuldade, compram seus móveis, acaba perdendo na enchente e nada se resolve. Passa ano e ano e nada se resolve. Isso é claro, isso é óbvio. Se a prevenção fosse realmente feita, muitos problemas seriam evitados. Bom, e para saber quem tem direito a sacar parte do FGTS por conta da chuva, basta acessar o site da Prefeitura, vilavelha.es.gov.br. E depois que o morador confirmar que a rua dele está na lista da Defesa Civil, ele tem que pegar a declaração e levar na Caixa Econômica. Só assim que vai conseguir sacar o dinheiro. Essa orientação é muito importante, né? Pega a declaração na Defesa Civil, leva na Caixa, aí sim tem o direito ao benefício. Foi um susto. Uma ciclista quase foi atropelada. O motorista esqueceu de puxar o freio de mão do ônibus. Sem controle, o veículo desceu, quebrou as grades de proteção do terminal de Laranjeiras, na Serra, e ficou atravessado no meio da avenida, interrompendo o trânsito. O acidente aconteceu no terminal de Laranjeiras, na Serra. O coletivo, que faz a linha 572 Laranjeiras ao terminal de São Torquato, ficou atravessado no meio da Avenida Eudes Scherrer e ocupou 2 pistas. O motorista contou que ele havia acabado de chegar de uma viagem e estacionado para ir ao banheiro, mas acabou esquecendo de puxar o freio de mão, o que fez com que o carro descesse por esta ladeira. Testemunhas disseram que no exato momento uma moça passava de bicicleta e por pouco não foi atingida pelo coletivo. O motorista explicou ainda que ao sair do veículo deixou as portas abertas, o que segundo ele impede que o carro se movimente. Porém, o cobrador teria fechado as portas. Equipes de manutenção mecânica estiveram no local e retiraram o veículo com auxílio de outro ônibus. Apesar do condutor ter assumido que o freio de mão não foi acionado, rodoviários acreditam que se houvesse
tivesse uma mureta de proteção no local em que os ônibus ficam estacionados, o acidente poderia ter sido evitado. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, o GVBus, confirmou que ninguém se feriu e as causas do acidente estão sendo apuradas. Bom, agora a gente fala da situação de um descaso com pacientes do Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Sem ar-condicionado, doentes enfrentam um sufoco danado por causa do calor. Já imaginou? Para amenizar o problema, tem gente trazendo ventilador de casa. Que sofrimento! Vídeos mostram como está a situação por lá. As imagens foram feitas por um dos pacientes internados na enfermaria do Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Sem ar-condicionado, familiares providenciaram ventiladores, porque o calor é insuportável. Repare que os vidros têm proteção contra a luminosidade. O sol bate direto na parede durante a tarde e, para manter a janela aberta, só com a ajuda de um lençol. De acordo com o paciente que nos enviou o vídeo, a situação é pior nas enfermarias 3 e 5, onde o sol pega direto, de meio-dia até 6 da tarde. Mas o calorão permanece até a madrugada. Enfermarias muito lotadas, né? Um calor insuportável, ar-condicionado com problema, né? Muitas pessoas nos corredores. Uma situação assim dá dó, né? Para a gente que está acompanhando, é triste de ver as pessoas na situação que está. O relato é de uma acompanhante que prefere não se identificar. Ela garante que a situação nos corredores do hospital é a mesma, se não pior. É lá que, desde segunda-feira, a sogra dela, de 73 anos, aguarda por uma vaga de cirurgia. Ela caiu, né, em casa, quebrou o fêmur e veio para cá na segunda-feira. Então tá no corredor, né, trouxemos ventilador de casa e esperando para ver se consegue uma vaga no centro cirúrgico para ela fazer essa cirurgia. Pelo visto, não são só os pacientes e acompanhantes que sofrem. O Estado assume que o hospital ficou sem manutenção preventiva durante anos e afirma que tem projeto de reforma. Confira o que foi dito pelo subsecretário de Estado de Atenção à Saúde no início do mês passado, após parte do teto do Centro de Terapia Intensiva ter desabado. Aquela unidade passou por anos sem manutenção e todo esse período sem manutenção chegou na estrutura que está hoje, uma estrutura com sucateamento, com necessidade de infraestrutura, na verdade, no geral, apesar de ter bons equipamentos, bons profissionais atuando lá, mas a estrutura física, de fato, ela foi degradada. Quem sofre com descaso não vê a hora em que esse projeto de reforma do Hospital Antônio Bezerra de Faria finalmente saia do papel. Eu acho que essa situação de o que fosse de setor público, principalmente de saúde, tinha que ser olhado com um pouco mais de carinho, porque as pessoas estão sofrendo muito. Com certeza, nós que estamos saudáveis, graças a Deus, estamos sofrendo com esse calorão. Imagina uma situação aí no hospital. São pacientes que já estão fragilizados, acompanhantes também. É difícil, né? A gente vê nas imagens, né? Não tem como tirar a razão de uma paciente ou de um acompanhante, né? Que acompanha um familiar que está, infelizmente, né, doente, né? Situação complicada de saúde. Não tem como. As imagens falam por si. Não tem como tirar a razão de uma pessoa dessa. E ter que se sujeitar a levar ventilador de casa para tentar amenizar um problema. Pois é. A direção do hospital disse que nas próximas semanas a unidade vai passar por reparos na rede elétrica para a instalação de novos aparelhos de ar-condicionado. Reforçou que o hospital está há anos sem manutenção preventiva e uma reforma está programada para esse ano. Até a execução da obra serão feitos serviços de manutenção. Se entrega à polícia o homem suspeito de colocar fogo na casa da ex-mulher na Serra. 4 pessoas estavam na residência e tiveram que pular a janela para escapar das chamas. O suspeito disse que não tinha a intenção de provocar um incêndio e apenas colocou uma panela no fogão para fazer comida. Afirmação que não convenceu a família. De acordo com a Polícia Civil, Jailson Vicente de Oliveira, de 50 anos, se entregou após ter visto a repercussão do caso na televisão. Ele contou aos policiais que estaria morando na rua desde a última segunda-feira e ficou com medo de ser linchado. Por isso, decidiu se entregar.
O delegado de plantão disse que o suspeito se entregou à polícia no posto do batalhão da Polícia de Trânsito, na Barra do Jucu. Disse ainda que numa primeira conversa com o suposto responsável pelo incêndio na casa em Novo Horizonte, na Serra, ele contou ter deixado uma panela no fogão e que não teria tido a intenção de incendiar a casa. Jailson foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha para ser ouvido pelo delegado. Ele é suspeito de incendiar uma casa no bairro Novo Horizonte, na Serra, na madrugada da última segunda-feira. No local, haviam 4 pessoas, entre elas a ex-mulher, a neta de 14 anos, o filho de 17 e a nora de 19 anos, que está grávida de 7 meses. Durante o incêndio, as 4 vítimas tiveram que pular pela janela para fugir das chamas após terem sido alertadas por um vizinho. Não restou quase nada no interior da residência. Apesar de Jailson dizer à polícia que não teve intenção de provocar o incêndio, a filha acredita que o próprio pai seja responsável pelo crime. Segundo a filha, ele é usuário de drogas e teria premeditado o crime por não aceitar o fim do relacionamento com a mãe. Minha mãe quebrou a perna, quebrou os dentes da boca toda, quebrou os dentes da boca, tá com a boca muito inchada, tá sedada. Ela só pede para os filhos dela que tá aqui fora ficar calmo para ajudar eles lá dentro. Eu quero justiça. E se eu pudesse, eu não falava que ele é meu pai nunca mais. Acabou, ele para mim morreu. Ele vai apodrecer na cadeia, depender de mim. E ele só tem eu de filha. Ele pode me esquecer, ele vai mofar, ele vai morrer na cadeia. Eu nunca mais quero ver ele na minha frente pelo que ele fez com a minha família. Pois é, né? A Polícia Civil disse que Jailson foi ouvido e liberado por não ter configurado flagrante. E o caso segue sob investigação na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher. Tem emprego chegando para você. São chances para estoquista, consultor de seguros, gerente de produção, vendedor, eletromecânico, coordenador de processos, operador industrial e gerente de marketing. Cadastro no site selecta-es.com.br. Pois é, Ingrid, enquanto há milhares em busca de emprego aqui no Espírito Santo, tem gente que, pelo visto, não está dando muito valor para isso não, viu? Resolveu dar uma de esperto durante o carnaval, usando atestado falso e pode acabar demitido. Já imaginou? A Federação do Comércio estima que pelo menos 2.000 pessoas tenham usado falsificações para ficar livre nos dias de folia. E se engana quem acha que as empresas não podem descobrir a farsa. Quando a loja de roupas infantis abriu logo cedo, a vendedora Esdres já estava a postos. Passada a folia, hora de retornar ao trabalho com tudo. Esse período do feriado foi muito bom, que deu para descansar, repor as energias, entendeu? E o dia ontem foi, a partir de meio-dia, foi bem positivo aqui na loja, entendeu? Então a gente não tem como reclamar. Para a maioria dos capixabas empregados, o fim do carnaval significa retomar a rotina de trabalho. Só que para cerca de 2.000 pessoas, voltar ao trampo não vai ser positivo. Isso porque a FEComércio estima que 2.000 pessoas entregaram a empresas capixabas atestados falsos durante o carnaval. Gente que tentou dar um jeitinho para emendar a folia, mesmo sabendo que deveria estar cumprindo as responsabilidades no trabalho. O carnaval não é feriado. As pessoas saem no sábado e para o domingo e daí não retornam, se descontrolam, né? Então ficam com essas faltas. Os atestados existem, não dado pelos médicos, mas existem as quadrilhas que elaboram blocos de atestado falso. E também da parte médica aos atestados. Porque fica difícil para o médico também, a pessoa aparece com mal, que às vezes não é detectado tecnicamente, mas ele declara que não está bem. E o médico, por segurança e por prudência, dá o atestado. Se engana aquele funcionário que se acha esperto e acredita que a empresa nunca vai descobrir a falsidade do atestado. O muito comum hoje são os atestados médicos de alguma doença e, paralelamente, nos mesmos dias, o empregado está postando nas redes sociais que ele está passeando, que ele está bebendo, que ele está viajando. A empresa também pode
pode investigar, pode e deve, porque, de novo, ela precisa ter prova inequívoca de que aquilo é falso. Então, procurar o próprio médico, procurar a clínica, se ela estiver suspeitando de que o atestado é falso. Rasuras, por exemplo, são mais fáceis de identificar. Então, se você consegue identificar ali que ele tinha um atestado para 5 e forja para 15 dias, é uma forma mais fácil de identificar. A demissão é o último recurso utilizado pela empresa. O funcionário pode ser advertido verbalmente ou por escrito, mas é direito do empregador, identificando a farsa, decidir qual será a punição. Por exemplo, se o empregado que nunca faltou, tem muitos anos de casa, e um dia ele apresentou um atestado que e até às vezes ele confessa que foi realmente por ressaca, que ele não conseguiu ir trabalhar, um dia que ele não tenha ido, talvez não justifique uma advertência por escrito, talvez não justifique uma suspensão, mas apenas uma advertência verbal para o empregado que já tem aí um bom histórico de trabalho. Reforçando que as atitudes de hoje podem ser consequências por longos anos, atrapalhando a carreira profissional no futuro. Aquela pessoa que vai deteriorando o seu trabalho com a intenção de ser demitida para receber os seus benefícios, para entrar no auxílio-desemprego, isso custa socialmente para a nação muito e custa muito para o empregador. E eu diria, não é o melhor caminho que o profissional deve seguir neste momento, porque as tecnologias mostram claramente que os empregadores têm como mapear o empregado ao longo da sua vida, não dá para dissimular mais. E a empregabilidade não está tão fácil assim, e uma pessoa que deteriora a sua qualificação profissional, ele vai ter muita dificuldade para retornar ao trabalho. Inconcebível, né? Trocar um trabalho, um emprego por 4 dias de folia. Não dá. E completando o que o Bergamin acabou de falar, é uma pouca vergonha, é falta de vergonha. O patrão, a empresa, está precisando dos serviços do funcionário. Cadê o funcionário? Curtindo todas na folia. É demais, né? E a gente lembra ainda que atestado falso é crime, tanto para médico quanto para o empregado. O TRT Capixaba deu o exemplo de um trabalhador que apresentou um atestado alegando dor na coluna durante o carnaval, mas nesse período a empresa viu fotos dele no Facebook passeando no Parque do Caparaó. Pois é, o atestado foi considerado inválido e o funcionário demitido por justa causa. Ele recorreu, mas teve o pedido negado. Pois é, tá aí o exemplo para você. Mais um motociclista perde a vida na Rodovia do Sol, em Vila Velha. E a mulher dele, que seguia na garupa, ficou ferida. Testemunhas contaram que a moto foi fechada por um carro. O casal caiu no meio do asfalto e foi atropelado por outro veículo que seguia atrás. O acidente aconteceu na Rodovia do Sol e envolveu um motociclista que veio a óbito no local, além de outros 2 veículos. A vítima fatal é Saul Gomes Berbel, de 39 anos. Ele pilotava a motocicleta. A esposa dele, Jusileide dos Santos Melo, estava na garupa e foi socorrida com ferimentos leves ao Hospital Antônio Bezerra de Faria. O acidente aconteceu por volta de 8 horas da noite. De acordo com a polícia militar, as vítimas seguiam sentido Ponta da Fruta e ao passarem aqui pelo quilômetro 19, o motociclista teria sido fechado por um carro. Ele perdeu o controle da motocicleta e foi atropelado por um outro veículo que vinha logo atrás. Os motoristas dos veículos suspeitos de envolvimento no acidente fugiram do local. Agora, a investigação deverá avaliar as imagens de câmeras de vídeo monitoramento da rodovia que podem ter flagrado o momento do acidente. É exatamente isso. As imagens gravadas pelas câmeras da Rodossol serão usadas para identificar os veículos envolvidos no acidente e também na investigação da Polícia Civil sobre o caso. Pois é, por enquanto esses motoristas envolvidos aí não foram identificados. Mais cedo, a gente falou dos números de violência contra a mulher nesse carnaval e um caso que ganhou uma grande repercussão foi a da vendedora que teve o rosto desfigurado pelo namorado no sul do estado. Ela disse à família que a apanhou depois de se recusar a tirar uma foto com ele. Jonas ficou bastante nervoso e agrediu brutalmente a vítima. Ele continua foragido. Parentes da vendedora vão pedir reforço na segurança do hospital. Dizem que Jane está apavorada e com medo de que ele volte para matá-la.
Imagens do circuito de segurança flagraram o momento em que Jane Cherubim, de 36 anos, e o ex-namorado, Jonas Amaral, de 34, saem juntos de carro. Era por volta das 3 da madrugada. Eles seguem pela estrada, sentido contrário à casa da vítima. Cerca de 2 horas depois, o carro branco segue na mesma direção. Quem dirige é o irmão da vítima. Desconfiado do sumiço de Jane, ele decide fazer o mesmo percurso feito pelo casal. 5 minutos depois, o carro volta em alta velocidade. O irmão de Jane havia encontrado desacordada na estrada que dá acesso ao Parque Nacional do Caparaó. Jonas teria enviado este áudio para a mãe de Jane logo após o crime. Ele fala que está cansado de ser rejeitado pela namorada. Eu estava lá no bar trabalhando, pedi para ela perto de mim lá, ela não quis, para fazer desfeita da minha pessoa, Damaris. E ela que está aqui agora fingindo que é não sei o que, ela está desmaiada no asfalto. Eu cansei, Damaris. Eu fiz de tudo para vocês, cansei mesmo, de coração. O caso ainda está sendo investigado pela polícia. O Tribuna Notícias conversou com o advogado da família de Jane. Ele confirmou que o casal estava trabalhando junto na noite da agressão. A suspeita é que uma crise de ciúmes de Jonas tenha motivado o crime brutal. A família tomou conhecimento logo no início do relacionamento de que ele supostamente já teria agredido uma outra pessoa num outro relacionamento dele. Mas o rapaz foi transmitindo uma certa segurança para a família. A gente não tem essa informação com certeza. Nós vamos apurar, levantar essas informações. O caso aconteceu na última segunda-feira em Dores do Rio Preto, região do Caparaó. Jane foi brutalmente espancada, torturada e estuprada pelo ex-companheiro. Ela foi encontrada seminua e desacordada na estrada. O relacionamento durava pouco mais que 1 ano. Em uma rede social, Jonas declarava amor pela ex-companheira. Ainda segundo o advogado da família de Jane, ela segue internada em um hospital na cidade mineira de Carangola. Ela se encontra atualmente, com um quadro estável, graças a Deus, mas ela ainda não consegue abrir os olhos, tamanho inchaço que os olhos se encontram. Ontem, no final do dia, que ela conseguiu pronunciar algumas palavras, mas ainda também em decorrência dos ferimentos e do inchaço que a boca dela se encontra, ela conseguiu falar pouca coisa, ela ainda se encontra desacordada, respirando por aparelho. O caso segue sob investigação. A polícia já fez o pedido de prisão de Jonas à justiça. Ele segue foragido. E Jonas teve a prisão preventiva decretada e está sendo procurado pela Polícia de Minas Gerais. Policiais capixabas auxiliam nas buscas. O advogado de Jane teve a informação de que o agressor monitora o caso pelas redes sociais e comunicou esse fato à polícia. Olha, ele vai pedir o indiciamento de Jonas por tentativa de feminicídio, além de roubo do celular e tortura. Durante a agressão, Jane teve o rosto arrastado no asfalto e também tem marcas de estrangulamento. Ela já respira sem ajuda de aparelhos, mas por causa das sequelas deve ficar internada por pelo menos 15 dias. Mudando de assunto um pouquinho, essa é legal, Ingrid e amigo do TN, constrangedora também, né? Quem aqui já não passou raiva por causa daquelas ligações de telemarketing que se repetem várias e várias vezes durante o dia? Até à noite também eles ligam, né? Gente, fala sério, é insuportável, né? A Sandra, da região noroeste do estado, mandou uma mensagem para o Conexão Justiça. O que fazer para isso parar? Marcele Altué ensina agora. A dúvida hoje veio de longe, lá de Vila Valério, noroeste do Espírito Santo. Meu nome é Sandra, eu moro no interior de Vila Valério, noroeste do estado. E eu tenho uma dúvida sobre um operador de telefone. Ele sempre fica ligando, liga várias vezes durante o dia, oferecendo plano. Eu já liguei para lá, para a central de atendimento, já falei com eles que eu não me interesso em plano nenhum, eu não quero plano.
E eles continuam insistindo, liga várias vezes ao dia. E eu já atendi o telefonema deles, já falei que eu não quero e eles continuam insistindo. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer sobre isso. Dona Sandra, há uma lei estadual que fala exatamente sobre isso que a senhora mencionou. É conhecida como lei do não importune. E o consumidor pode adotar uma única providência rápida para que não receba mais esse tipo de ligação. No Espírito Santo, nós temos a Lei Estadual 9.176 de 2009, que criou o chamado bloqueio de telemarketing. Então, aquele consumidor, aquele usuário da telefonia fixa ou telefonia móvel que deseje não receber ligações de telemarketing, basta entrar no site do PROCON estadual e fazer o cadastro do seu número de telefone, o qual ele deseja não receber mais essas ligações. A partir do momento que o consumidor efetua esse cadastro, ele está protegido contra as ligações de telemarketing de determinada empresa. Mesmo assim, se ele receber qualquer ligação de telemarketing na qual o fornecedor oferte determinado produto ou serviço, isso passa a se tornar uma prática abusiva. E essa prática abusiva ela é passível das sanções administrativas, que são aplicadas pelo órgão de defesa do consumidor, o PROCON, por meio da aplicação de multas, ou mesmo o consumidor que se sentir lesado, em razão desses transtornos, dessas ligações que são recebidas, em geral, a qualquer hora do dia ou da noite, ele pode acionar o Poder Judiciário, por meio do Juizado Especial Cível, e pleitear uma indenização por danos morais. E atenção às provas que você pode apresentar. Ele pode dar o print, ou ele pode tirar uma foto da tela do celular, a qual comprova o recebimento dessas ligações em conjunto com os horários em que essas ligações foram recebidas. E essas provas, esses prints, servirão de prova tanto para o processo administrativo que pode tramitar no PROCON, quanto também no processo judicial que vai tramitar no Juizado Especial. É importante lembrar que casos como esse não se tratam de mero aborrecimento e o consumidor tem sim direito à indenização por danos morais. O recebimento dessas ligações, a qualquer hora do dia ou da noite, geralmente abordando o consumidor ali durante seu horário de trabalho, seu horário de lazer ou mesmo nos finais de semana, e isso ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Isso realmente causa um transtorno, causa um dissabor profundo ali para o consumidor, que não deseja receber essas ligações, que muitas vezes já optou por não adquirir determinado produto ou serviço, e a operadora fica insistindo com essas ligações, ofertando a aquisição desses produtos ou contratação do serviço. Olha mesmo, tem que dar um jeito de parar esse pessoal, porque é uma chatice. Toda hora é ligação de Curitiba, ligação de São Paulo, do Rio de Janeiro, sei lá da onde. Não, eu não sei de onde brotam tantas ligações, Não, é igual você falou. E não tem hora, parece que esse pessoal não dorme, É de manhã, de tarde, de noite, é realmente incrível. Amigos meus já falaram, olha, bloqueia o número. Eu já fiz isso, bloqueei os números, Mas eles arrumam outros números para ligar para a gente. Então... Pois é, e às vezes a gente acaba sendo até indelicado com os operadores que não tem nada com isso, Que estão trabalhando. Empresas de telemarketing estão trabalhando, claro. A gente é indelicado, mas é tanta encheção de saco que você acaba descontando. Desculpa aí os operadores também, E um beijo para a Sandra, a participação lá do noroeste do estado, valeu. Olha, e você pode acessar o site do PROCON, procon.es.gov.br e fazer o registro para que não receba mais chamadas de telemarketing de empresa alguma. A gente viu aí durante Conexão Justiça. E você, também tem dúvidas sobre os seus direitos? Mande para a gente no conexãojustiçatn@gmail.com ou então na página profissional da Marcele no Facebook, Marcele Autoé Oficial. Durante esse feriado de carnaval, 2 pessoas foram presas roubando peças de veículos. E você sabe aonde? No pátio da Polícia Civil em Cariacica. Os carros ficam desse jeito, com as portas abertas, as janelas quebradas, peças faltando. E ao contrário do que parece, não é um ferro velho. Este é o pátio da Polícia Civil em Cariacica. O terreno fica ao lado do estádio Kleber Andrade, próximo da regional do município. E só não entra ali quem não quer, porque o muro tem um buraco enorme, a guarita só fica vazia e o portão, que está trancado com cadeado, não serve para nada, porque nem todo o terreno é cercado. Com tantos carros jogados em um pátio assim a céu aberto, sem vigilância, dá para imaginar o que pode acontecer, não é mesmo? E aconteceu várias vezes. As pessoas entram aqui e furtam as peças dos carros. Aconteceu inclusive neste feriado de carnaval, no dia 3. A Polícia Militar prendeu 2 criminosos
criminosos em flagrante aqui neste pátio. Eles entraram e estavam furtando peças de carros como esse. Olha só, eles arrancam as rodas e levam tudo o que eles conseguirem carregar de dentro dos veículos. O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo conta que esse problema já vem se agravando há 5 anos. São carros apreendidos nas prisões em flagrante e nas investigações de crimes. Carros que pertencem a alguém e que, por conta do processo penal lento, se acumulam primeiro nas regionais, depois em pátios improvisados. Corre risco de incêndio, risco de contaminação do meio ambiente por combustível, por óleos, né, por oriundo dos motores, risco de acúmulo de resíduos, né, de foco de dengue, de mosquito de dengue, oriundo das chuvas, os carros são abertos, né, pneus expostos e uma série de fatores que ela traz um risco à sociedade. Alguns dos veículos chegam intactos, mas 24 horas depois já estão depenados. E é o próprio dono que tem que correr atrás do prejuízo. Nós mostramos desta vez o de Cariacica, mas em outros municípios a situação se repete, inclusive no interior. O sindicato afirma que a Secretaria de Segurança Pública tem conhecimento do problema. Além dos veículos que são acomodados de forma precária na frente das regionais, tanto da Serra quanto de Vitória, de Vila Velha e aqui de Cariacica, eles também não têm outra saída a arrumar terrenos, né, próximos para acumular os veículos que já estão tomando a via pública, já estão tomando a própria unidade policial. Está faltando investimento na polícia por parte do governo do estado, que é uma situação, como disse, antiga e recorrente, mas o governo tem que investir. Olha, e nós pedimos resposta para a Polícia Civil, mas ainda não tivemos retorno. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira, dia 7 de março. Vendedora foi espancada por não aceitar tirar foto com o namorado. Aqui na foto principal, fila e confusão para sacar FGTS em Vila Velha. Vídeo obsceno postado por Bolsonaro divide eleitores. Número de assassinatos no Carnaval é o menor em 18 anos. Motorista tem carteira clonada, recebe 22 multas e vira até suspeito de roubo. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, tô solteira, é isso aí, diz Anitta sobre Neymar. Fluminense avança com gol de barriga de ganso. E no caderno especial sobre rodas, Argo começa a incomodar. Uma mulher foi encontrada desacordada e morreu logo depois de chegar ao hospital. Foi em Vila Velha. Ela ainda não foi identificada, tinha cerca de 30 anos e morava numa rua em Morada da Barra. Foi encontrada caída no local e socorrida pelo SAMU. A polícia foi acionada por suspeita de espancamento, mas isso ainda será apurado. Na casa da vítima não havia sangue nem sinais de luta. O corpo foi encaminhado para o DML de Vitória, mas até agora há pouco nenhum parente tinha aparecido lá para poder fazer a identificação. Agora um flagrante que causou preocupação em muita gente. Seringas foram jogadas numa calçada em Cariacica, todas com agulhas expostas. São dezenas de seringas espalhadas por quase 50 metros de calçada, todas elas com as agulhas expostas. O flagrante foi feito na BR-262, à altura de Campo Grande, em Cariacica. Seringas de insulina, agulhas bem fininhas, mas nem por isso o risco deixa de existir para quem passa desapercebido. Para esse senhor que passou bem na hora do registro, a maior preocupação é com as crianças e com os idosos. Eu acho de grande risco, principalmente quem foi utilizado, você não sabe se a pessoa é portador de HIV e uma criança idosa, que isso aqui está no meio do caminho. E, por incrível que pareça, ao lado da Secretaria de Saúde, né? Por incrível que pareça. A Prefeitura disse que as unidades de saúde e a farmácia central recolhem primeiro remédios dispensados pela rede municipal. Agulhas e seringas usadas devem ser colocadas num recipiente fechado para que não haja vazamento. Quem comprou os medicamentos em uma farmácia particular deve fazer o descarte no local onde comprou.
Caso não consiga, pode levar as seringas e as agulhas para uma unidade de saúde mais próxima de casa. Denúncias sobre irregularidades no descarte de material podem ser feitas na vigilância sanitária do município pelo telefone 3354-5628. Pois é, importante quem vê uma cena dessa aí, quem vê uma pessoa descartando seringa usada no meio da rua, fazer essa denúncia assim, que é um absurdo, né? Pois é, com certeza. Já tem participação do amigo do TN. Ele mostra 2 acidentes no mesmo lugar na Praia da Costa, em Vila Velha. TN1 volta daqui a pouquinho, agora 12h35. Já imaginou 2 acidentes durante o carnaval no mesmo lugar na Praia da Costa, em Vila Velha? Olha só o registro que o amigo do TN fez. O carro quase invadiu a igreja. Vamos ver. Acidente agora em frente, nesse tempo perto do socorro aqui, ó. Quebrou os vidros, graças a Deus ninguém se acidentou. Esse carro ali vinha dali pra cá e o outro vinha de lá pra cá. E aí o choque inevitável. Sempre acontece nessas ruas. A Prefeitura de Vila Velha disse que já estuda como melhorar a sinalização no local. De qualquer forma, a gente percebe uma desatenção por parte dos motoristas, viu? Onde tem cruzamento, reduz a velocidade para evitar acidentes. Prudência é o básico para todo motorista, né? E a gente agradece o amigo que mandou esse flagrante para o TN, para a gente, e te convida também a participar do nosso telejornal também. Mande fotos, vídeos, sugestões de reportagem, enfim, tudo para o nosso WhatsApp. 99792-2530, vou repetir, 99792-2530. Estamos te esperando. Esse amigo aí é o abençoado Padre Anderson. Acabou, pessoal. Obrigada pelo carinho e audiência de sempre. E amanhã a gente te espera. Lembrando que todas as reportagens exibidas hoje e o TN na íntegra também você confere no nosso portal de notícias, tribunaonline.com.br. Boa tarde, um abraço e até amanhã. É isso aí, vem agora Débora Moraes, ela tá demais hoje, deixa eu ver, já tá aparecendo? Tá. Ela tá com uma pantalona clássica, nossa, adoro pantalona, né, Débora? Vai daí, beijo pra você.